Olá, seja bem-vindo ao DVD que acompanha o livro Adobe Photoshop para fotógrafos, designers e operadores digitais, volume 4. A ideia deste DVD é facilitar ainda mais o seu processo de aprendizado. Selecionamos algumas técnicas presentes no livro e mostraremos passo a passo como executar cada tarefa. Veremos os incríveis recursos do Photoshop CS5, além de técnicas criativas para o tratamento e edição de imagens. Me acompanhe nesta aventura. A tecnologia Content Aware não ficou restrita ao comando Fill e à ferramenta Spot Reeling. A Adobe também empregou essa tecnologia para redimensionar imagens. Observe a imagem aqui na tela. Ela tem um formato quadrado. Nós podemos transformá-la num formato panorâmico. Para fazer isso, o processo é bem simples. Primeira coisa, destravamos o background, dando 2 cliques aqui na palavra background, confirmando a caixa de diálogo. Reduzimos o nível de zoom, selecionamos a ferramenta Crop, ferramenta Corte, e ampliamos a área de edição, exatamente no formato da imagem que nós queremos, que seria o formato panorâmico. Vamos duplicar aqui a camada, desligamos a cópia, para a gente fazer um pequeno teste antes de obter o resultado final. Nessa camada Layer 0, nós vamos aplicar o comando Free Transform. Nós vamos transformar essa imagem com um comando bem clássico, bem tradicional de escalonamento de imagem. Free Transform. Observe o resultado. Toda a imagem é distorcida. A modelo fica completamente sem proporções. E é isso que nós não queremos como resultado. Nós queremos um resultado onde o fundo seja redimensionado e a modelo mantenha a proporção. Para conseguir esse resultado, só existe um caminho. Você seleciona a camada que você quer redimensionar, vem no menu Edit, e ao invés de selecionar o comando Free Transform, você deve selecionar o Content Aware Scale, escala sensível a conteúdo. Nós temos os pontos de transformação de forma idêntica aos do transformação livre. Você seleciona o ponto central e aí você pode ampliar, você pode escalonar a imagem, transformando ela de um formato quadrado para um formato panorâmico. E agora observe que somente o fundo e a textura do chão é que foram ampliados. A estrutura da modelo, do corpo da modelo, foi mantida intacta. Por que isso acontece com o Content Aware Scale? Por uma razão bem simples. Na barra de opções do Content Aware Scale, nós temos a opção Protect Skin Tones, proteger tons de pele. Essa opção está ligada. Isso significa que automaticamente o Photoshop vai reconhecer na imagem os tons de pele. E aonde haver tons de pele, a imagem não vai ser alterada. Não haverá transformação, não vai haver mudança na proporção. O que aconteceu exatamente com essa imagem aqui? Vamos fazer um comparativo do resultado do Content Aware Scale, que é esse resultado aqui, com o Free Transform. Observe a diferença. Com o Content Aware Scale, a modelo ficou na proporção correta. Com o Free Transform, nós temos a imagem completamente distorcida. E esse é um exemplo relativamente simples. Isso aqui, esse tipo de resultado, permite com que a gente tenha muito mais flexibilidade durante o processo de diagramação de álbuns e photobooks. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos abrir uma outra imagem, uma imagem um pouco mais complexa. Há situações que a pele não fica destacada do fundo, existe uma mistura. Existem tons de pele que o Photoshop pode entender que são pele e, na verdade, não são pele. Podem ser elementos da paisagem. Por exemplo, nesse cenário aqui, nós temos tons de pele na noiva e aqui nós temos os tons da areia e da água. Todos tons amarelados. Então, poderia haver uma confusão do Photoshop entre o que é pele e o que, de fato, deve ser redimensionado. Quando existe o risco de uma confusão, nós devemos trabalhar de uma maneira um pouco mais avançada. Como?
Primeira coisa, vamos destravar o background e vamos dar um OK. Reduzir o nível de zoom e vamos ampliar a área de edição para o formato que nós desejamos redimensionar a imagem. Nesse caso, vamos transformar a imagem num formato panorâmico. Pronto, está feito. Vamos duplicar a camada e vamos novamente fazer um simples teste. Na camada Layer 0, vamos usar o escalonamento com o comando Free Transform, Ctrl T. Escalonamos e automaticamente nós vamos ter a imagem com as distorções. Isso é padrão da ferramenta Free Transform. Agora vamos fazer essa transformação usando o Content Aware Scale. Só que antes de ativar o Content Aware Scale, nós vamos selecionar a ferramenta Laço. Vamos criar uma seleção ao redor dos noivos. Muito bem, inclusive na sombra. Criamos a seleção. Não é necessário uma seleção muito precisa, apenas uma seleção. Não precisa ser também muito próxima. Você cria a seleção, vem no menu Select e seleciona o item Save Selection, que é salvar seleção. Na caixa de diálogo, basta colocar o nome da seleção. Nesse caso, optamos por noivos. Pronto, o nome dessa seleção é noivos e ela foi salva. Podemos desmarcar a seleção com o Ctrl D. Por que nós estamos fazendo isso agora? Como os tons de pele e os tons que existem no fundo da imagem são parecidos, nós precisamos indicar para o Photoshop o que a gente quer preservar. E a gente está fazendo isso exatamente através da seleção. Com a seleção salva, nós acionamos o comando Content Aware Scale. Menu Edit, Content Aware Scale. Aparecem novamente os pontos de transformação. Aqui em cima nós temos a opção Tons de Pele ligada. E do lado da opção Tons de Pele, nós temos aqui a opção Protect, que como padrão está nenhum. Proteger o quê? Nenhum, por enquanto. Nós clicamos aqui no menu e aí nós temos noivos, que é exatamente a seleção que nós salvamos anteriormente e que fizemos com a ferramenta Laço. Selecionamos noivos, ou seja, o que nós estamos dizendo aqui para o Photoshop? Nós estamos dizendo para o Photoshop que ela é para ele preservar os tons de pele e também preservar a seleção noivos. Muito bem, indicando isso, nós podemos vir no ponto de transformação e ampliar o tamanho da imagem, sem que haja distorção no casal de noivos. Pronto, está aqui. Conseguimos transformar a imagem para um formato panorâmico sem fazer a distorção dos personagens, nesse caso, um casal de noivos. E aí a gente pode pegar e fazer o comparativo da transformação do Content Aware Scale com seleção com a ferramenta Free Transform. Observe a diferença, né? Uma diferença bem significativa. Então aqui a gente mantém toda a proporção e aqui a gente perdeu a proporção. Então, sempre que você precisar reescalonar a imagem, tanto para um formato panorâmico, como fazer o contrário, você pode pegar uma imagem horizontal e transformar ela para um formato vertical, usando exatamente a mesma técnica do Content Aware Scale. Então, essa é a maneira mais eficiente de reescalonar imagens no Photoshop.